Um amor virtual entre dois adolescentes acabou se transformando numa tragédia que chocou o Brasil. O rapaz, de 14 anos, instigado pela namorada, planejou a morte da família de forma detalhada. E o pior, Cabrini, é que as investigações apontam que um jogo de terror pode ter servido de inspiração para os assassinatos. Um menino de 14 anos de idade, estudante, filho mais velho entre dois irmãos, sempre sorridente no álbum de família. Uma menina de 15 anos, também estudante, a caçula de 3 irmãs e que trabalhava como empacotadora num supermercado. Ele, apreendido pela polícia por triplo homicídio qualificado, porque matou a mãe, o pai e o irmão de 3 anos. E também por ocultação de cadáver, por esconder os corpos na cisterna de casa. Ela apreendida por participar do assassinato da família do namorado. Ele apresenta ali um desprezo total pelos pais, ele se refere tanto ao pai, quanto ao irmão, quanto à mãe, como seres nojentos, ele utiliza essa palavra. E ele fala também que ele já iria matá-los de qualquer forma. E esse seria um bom motivo. A suspeita da polícia é de que as mortes foram planejadas, tendo como inspiração um jogo de terror psicológico, que é liberado no Brasil, mas proibido na Austrália. Jogo que tem 930 mil unidades vendidas em todo o mundo. O garoto morava em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, uma cidade de cerca de 120 mil habitantes. A adolescente em Água Boa, no norte do Mato Grosso, com 31 mil habitantes, quase 1.800 quilômetros de distância. Porém, um ao lado do outro, numa associação online doentia que custou a vida de 3 pessoas. A ideia, de fato, de executar os pais foi dele. Entretanto, a partir do momento que ele fala isso e compartilha essa informação com ela, ela passa a incentivá-lo. Os 2 adolescentes trocaram mensagens e áudios antes, durante e depois do crime. Algumas conversas não podemos reproduzir aqui, de tão perturbadoras que são. Você tem que matar no silencioso. Fui no banheiro e já puxei o cão da arma. Agora é só puxar o gatilho. Faz seu irmão pegar a arma pra ficar as digitais dele. Ou pega a arma e mata. Eu te amo muito. Pronto. As investigações revelaram que os adolescentes começaram a se falar desde que ele tinha 8 anos e ela 9. Se conheceram em um jogo online. A relação era uma brincadeira, mas com o passar dos anos foram se envolvendo cada vez mais. De acordo com a polícia, diziam estar namorando virtualmente há 1 ano e que este ano decidiram que iriam se conhecer pessoalmente. Mas os pais de ambos não permitiram que se encontrassem. A menina parecia estar cada vez mais sem paciência com o rapaz. Queria que ele estivesse com ela numa formatura. Você vai vir na minha formatura? Não. Do que adianta você vir no final do ano que vem? Sozinho no quarto, o menino começou a ficar desesperado com as ameaças. Tirando amanhã, você tem 12 dias. Vai cumprir o prazo? É um bônus que eu te dou. Ela coloca ele contra a parede, pergunta se ele é homem de verdade para vir ver ela, e isso com certeza é mais um motivador para ele fazer e executar esse crime. A polícia encontrou um indício que chamou a atenção. Nas mensagens, uma referência a um game que mostra irmãos que cometem crimes, como o assassinato dos próprios pais, além de canibalismo. Não me parece ser um simples jogo, e mesmo que seja desta forma interpretado, ele deveria estar disponibilizado para adultos, não para as crianças jogarem, muito menos assistirem à reprodução desse tipo de conteúdo. As investigações mostram que o casal acompanhava os tutoriais sobre o jogo que estão disponíveis nas redes. Só neste vídeo que mostramos ao advogado especialista em direito digital, há cerca de 3 milhões de visualizações.
ele deve sair do ar e esperamos que a plataforma identifique, principalmente agora, depois da mudança do Marco Civil da Internet, esse tipo de conteúdo que, na verdade, está apenas divulgando formas de como a criança pode matar os próprios pais. As mensagens ficaram mais perigosas, até que planejaram passo a passo o assassinato dos pais e do irmão do menino. Tudo muito parecido com o jogo, desde as armas que poderiam ser usadas no crime à justificativa das mortes. Boa noite, senhor. É o seguinte, meu pai foi para o embarque e minha mãe simplesmente decidiu que iria junto. O relacionamento foi se tornando cada vez mais doentio. E o que parecia um delírio adolescente se transformou em história real numa noite de terror em Itaperuna. O menino esperou os pais e o irmão dormirem e pegou a arma que estava na casa, registrada com autorização de posse para colecionador, atirador esportivo e caçador. O rapaz dividiu toda a ação com a namorada. 10, 9, 8. Conta você. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois de cometer o crime, o adolescente escondeu os corpos da família e pretendia vender a casa, o carro e esperar cair o salário do pai para então viajar. Isso é o que mais chama a atenção, a forma como eles levam, a frieza como eles levam aquilo como se não fosse nada. Isso não é um problema de organização social. Isso é um problema da organização da personalidade da pessoa e muitas vezes alguns elementos da própria configuração do cérebro dele ou da química cerebral dele fazem com que ele seja desse jeito. Um bom tratamento, no caso de não ser um transtorno de personalidade, evidentemente poderia ajudar. A polícia não tem dúvidas do envolvimento da menina no crime. Para o delegado, ela ainda teria dito que também tinha intenção de matar a própria mãe. Caso esse rapaz conseguisse chegar até o Mato Grosso, com certeza eles tentariam matar também os pais dela, que era a única forma deles ficarem juntos. No Brasil, 93% das crianças e adolescentes têm acesso à internet. A classificação de idade para jogos eletrônicos ou sites é feita pelo Ministério da Justiça, mas o controle de fato é de quem está com o aparelho nas mãos, o que nem sempre passa pelo conhecimento dos pais. A primeira coisa é avaliar se é um jogo de verdade ou, na verdade, se o desenvolvedor só tem a intenção de fazer com que aqueles que jogam cometam crimes graves no ambiente físico. Segunda avaliação é que esse jogo ele pode ser disponibilizado em plataformas oficiais de venda de games e ela acaba chancelando, porque os pais confiam muitas vezes no critério dessas plataformas. Para os especialistas, há diferenças entre jogos violentos e jogos que incentivam a prática de crimes. E havendo esse incentivo, o game ou vídeo devem ser removidos. Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma mudança, que antes o artigo 19 do Marco Civil da Internet exigia a decisão judicial. Não há mais necessidade depois dessa decisão. Agora, basta que os pais, as vítimas, seja quem for, denuncie esse conteúdo inapropriado e violento disponível para menores para que a plataforma seja responsabilizada ou seja responsável em apagar esse conteúdo. Então, provavelmente, com a mudança da lei pelo Supremo Tribunal Federal, esses vídeos começarão a cair. Por nota, o YouTube diz que está analisando o vídeo tutorial do jogo enviado pelo Domingo Espetacular. E disse ainda que desde 2024 já removeu mais de 35 milhões de vídeos que violavam as diretrizes da plataforma. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que o jogo The Coffin of Enden Lely está disponível exclusivamente na plataforma Steam. Ela é uma das plataformas autorizadas pelo Ministério a realizar a autoclassificação indicativa de jogos digitais no Brasil. A autoclassificação acontece porque o Ministério considera inviável analisar todos os conteúdos disponíveis atualmente na internet. A plataforma responsável pelo jogo, a Steam, foi procurada pela produção, mas até a exibição desta reportagem não respondeu.
A adolescente foi apreendida por ordem da Justiça do Rio de Janeiro, onde segue o processo, que determinou a internação provisória da menina. A situação dela será reavaliada a cada 6 meses, assim como do menino apreendido no Rio. O limite de internação de menores é até os 21 anos de idade. A capacidade de discernir o que é o real do que é o imaginário num tempo de inteligência artificial, num tempo de redes sociais, num tempo de games violentos, realmente facilita que a pessoa perca a noção do que é a realidade. Amor, eu tenho um plano para matar meus pais. Só que eu vou ter que matar eles mais cedo do que eu imaginava.